Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar uma aplicação NetMaui usando os recursos que eu já mostrei nas semanas anteriores. Eu vou criar uma aplicação para crianças, vou criar um jogo infantil. Então a aplicação ela é bem simples. Ao iniciar a aplicação, nós teremos aqui uma tela de apresentação, exibindo uma imagem, e a seguir, a página inicial vai apresentar aqui as opções dos jogos em uma grade. Então eu tenho 6 opções aqui, onde eu estou exibindo imagens e texto. Então o usuário ele vai poder selecionar uma dessas 6 opções. Então quando ele tocar nas imagens, para cada opção vai ser exibida uma relação, olha, das imagens correspondentes. Números, letras, formas, cores, as frutas e os animais. E quando ele tocar numa imagem qualquer dessas páginas aqui, será emitido o som do nome da imagem que ele selecionou. Isso no idioma inglês. Isso vai ser feito usando os recursos da interface eText-to-Speech. Então, basicamente, a nossa aplicação vai ser essa. É uma aplicação simples, mas ela vai mostrar que com poucos recursos você consegue criar uma aplicação no NetMaui. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, vou clicar aqui em New Project, vou selecionar aqui NetMaui, aqui também está selecionado C#, plataformas Maui, NetMaui, vou clicar em Next, vou selecionar a minha aplicação nessa pasta e eu vou chamar essa aplicação de Jogos Infantis. Vou clicar em Next, vou usar aqui o Net7, vou clicar em Create e eu tenho aqui a minha aplicação criada. Então vou vir aqui em View Solution Explorer, olha, tá aqui a minha janela Solution Explorer com a minha solução Jogos Infantis aqui criada. Então nessa aplicação, como eu vou usar imagens, eu vou agora iniciar preparando aqui as imagens que eu vou utilizar. Para isso, eu vou precisar incluir imagens na pasta Resource Images e na pasta Resources Splash, nessas duas pastas. Vamos iniciar aqui com a pasta Images. Então aqui eu vou colocar as imagens que eu vou exibir nos jogos. Imagens de frutas, animais, números, cores, formas. Eu estou usando aqui imagens com um tamanho base de 512 por 512 unidades. E essas imagens elas foram localizadas na internet. Por exemplo, eu vou abrir aqui um navegador. Se você quiser localizar imagens de fruits, vou colocar 512 por 512. Estou googando aqui. Vou dar um Enter, vou colocar images aqui, tem várias imagens aqui. Então basta você copiar e colar. Aqui você pode usar as imagens que você quiser. Então foi assim que eu obtive. Então eu fiz isso para fruits, para numbers, os números, para as letras. Então é assim que eu obtive as imagens. Então eu já tenho uma pasta onde eu já baixei essas imagens aqui. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou selecionar a opção Add Existing Item. Aqui na minha pasta Images, Jogo Infantil, eu vou mandar ele exibir aqui todos os arquivos. Tá aqui as imagens. Então são essas imagens aqui que eu vou selecionar e vou adicionar aqui na pasta Images, olha aqui. Aqui você tem que tomar cuidado com o nome das imagens. Existe um padrão de nome que você tem que respeitar, senão vai ocorrer um erro quando você for acessar a imagem. Então as imagens que eu vou usar vai estar na pasta Images, como eu estou mostrando aqui. E agora na pasta Splash eu vou colocar a imagem que eu vou exibir na tela de apresentação. Então eu vou clicar com o botão direito, Add Existing Item. E agora eu vou aqui em Images, Jogo Infantil Splash. Vou mandar ele exibir todos os arquivos aqui, eu vou exibir essa imagem aqui, kids2.png, essa imagem aqui, pronto. Então, já defini aqui e preparei os recursos que eu vou usar, muito importante, senão a aplicação não vai funcionar. Então, agora eu vou aqui no meu projeto, eu vou criar aqui uma nova pasta, que eu vou chamar aqui Models. Então aqui eu vou definir uma classe, vou selecionar a pasta Models, vou definir a classe aqui que vai representar aqui os itens que eu vou usar no jogo aqui. Vou chamar aqui essa classe de jogo item. Jogo. Então essa classe ela vai ser pública. E aqui eu vou definir duas propriedades, que é o nome que vai representar o texto e image URL que vai representar o caminho da imagem, com o nome da imagem que eu vou acessar. Então essas propriedades representam os itens relacionados a cada opção da página inicial. Então aqui, ainda nesse arquivo, eu vou criar uma outra classe que eu vou chamar de jogo data. Vou dar aqui
E aqui eu vou definir os dados do jogo. Então aqui, inicialmente eu vou definir 6 propriedades, cada uma relacionada com as opções de menu que eu vou ter na página inicial. Animais, letras, números, cores, frutas e formas. Cada uma dessas propriedades é uma lista do tipo jogo item. E aqui agora, olha, eu vou definir um construtor, vou dar um setor aqui, ó. E nesse construtor eu vou preencher cada uma dessas listas aqui com os dados. E nesses dados eu vou definir o nome da imagem e o caminho da imagem. Então, por exemplo, ó, para animals, vou preencher ela com esses dados aqui, ó. Estou dando um animal new lista, jogo item, ó. Estou definindo o nome que vai representar o texto que eu vou exibir e a imagem que eu vou exibir. Então aqui é o texto e aqui é o nome da imagem. Então essas imagens aqui, ó, foram as imagens que eu copiei na pasta Resources Images, né? Esse Lion PNG, Fox PNG, Tiger PNG e aqui é o texto. Então, ó, eu vou fazer isso para animal, depois vou fazer isso para as letras, tudo no construtor, né? Ó. Vou fazer isso agora para os números. Vou fazer isso para as cores e vou fazer isso para as frutas e para as formas. Ó, as frutas e as formas. Então agora eu tenho as imagens relacionadas com as opções que eu vou exibir na minha página inicial, que representam as opções de cada um dos jogos. Então tá aqui os itens. Então, quando eu criar uma instância dessa classe, olha, jogo data, no construtor eu vou ter as propriedades preenchidas com os dados. Então, eu vou salvar tudo aqui, fechar aqui, né? Agora, eu vou criar uma outra pasta aqui no projeto, Project New Folder, que eu vou chamar de Views, onde eu vou criar as views do projeto que eu vou utilizar aqui. Então a primeira view que eu vou criar aqui vai ser a view que vai apresentar as opções do menu dos jogos, né? Então vou vir aqui em Project, Add New Item, eu vou incluir aqui, ó, NetMaui Content Page, vou chamar de Jogos Infantis View. Aqui eu vou remover esse view aqui, ó, eu vou deixar o título aqui Jogos Infantis. Aí eu não vou usar esse Vertical Stack Layout. E aqui agora eu vou definir um layout aqui que eu vou usar o layout do tipo grid. Então, estou criando aqui um grid usando Row Definitions e Call Definitions. Então, ó, Row Definitions define 4 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, com alturas proporcionais. Então, a primeira linha tem uma parte e as 3 linhas seguintes têm 3 partes cada. Assim, essas 3 últimas linhas terão 3 vezes a altura da primeira. É tudo proporcional. Em Column Definitions, eu estou definindo 2 colunas, ó, ambas com largura proporcional de 5 partes. Então essas 2 colunas terão larguras iguais e cada uma vai ocupar metade da largura do total da grade. Ó. Aqui eu estou definindo um espaçamento vertical entre as linhas de 10 unidades. Aqui eu estou definindo um espaçamento horizontal entre as colunas de 10 unidades. E aqui eu estou definindo as margens ao redor da grade com 20 unidades. A seguir, aqui dentro do grid, eu vou definir uma label com o texto Learn by Playing. Estou definindo esse texto na primeira linha, na primeira coluna, e o texto vai ocupar, ó, 2 colunas da grade, com essa configuração, ó, fonte large, em negrito, centralizado, horizontal e verticalmente. Então agora eu vou iniciar definindo uma imagem e um texto representando as opções do menu da página principal. Como eu vou ter uma grade com 4 linhas e 2 colunas, em cada célula da grade eu vou definir as opções. Então eu vou usar aqui um border, vou usar esse código aqui, ó. Estou definindo aqui na segunda linha, ó, e na primeira coluna uma borda num layout, ó, e dentro do border eu estou definindo aqui um Vertical Stack Layout. Estou definindo um Image Button, definindo aqui que eu vou usar essa imagem, ela vai se ajustar ao tamanho aqui da célula. Estou definindo aqui uma altura de 120 unidades. E importante aqui que eu estou definindo um parâmetro de comando, numbers, que será passado quando o botão for clicado. E aqui, ó, no evento clicked, eu vou definir aqui um Image Button Clicked, que eu vou utilizar para tratar esse evento. E estou exibindo aqui o texto Numbers. Ó. Então eu tenho uma borda, dentro da borda um Vertical Stack Layout, onde eu estou exibindo uma imagem e um texto. Essa imagem, ó, ela vai disparar um evento Cricket quando ela for tocada, que eu vou tratar
nesse código aqui, no arquivo code behind, e eu vou passar esse parâmetro que está relacionado com a opção, que são os números, ó, números. Então, para a gente ter uma visualização do que nós estamos montando, eu vou fazer assim, ó, eu vou vir aqui em appxaml.cs e vou definir aqui como página principal essa view, jogos infantis view, ó. E aí eu vou selecionar o emulador, ó, Android, o emulador padrão, ó, e eu vou executar, vou trazer o emulador aqui, só para a gente ter uma visualização, ó, do código que nós estamos criando aqui, ó. Olha aqui, ó, aqui está a primeira opção. Eu defini aqui, ó, o grid, o texto e aqui, ó, a border, primeira opção. Agora eu vou fazer isso, vou repetir esse código aqui, ó, vou alterar o quê? Vou alterar a imagem que eu vou exibir, o nome do parâmetro e o nome do texto exibido na label. E aqui eu estou usando na segunda linha, primeira coluna, vou continuar exibindo na segunda linha, na segunda coluna. Então aqui, ó, próximo código seria esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Mudei a imagem, mudei aqui o texto e assim eu vou fazer para as demais células do grid que eu estou montando aqui. Só vou alterar a imagem e o texto. Então, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar, olha. E tá aqui, ó. Montei a minha página principal com as opções do menu. Numbers, Letters, Shapes, Colors, Foods e Animals. E o título Learn by Playing. A seguir, ó, eu vou definir o código do manipulador de evento Image Button Click, que está aqui no arquivo code behind, ó. Ele foi definido aqui. Esse código vai fazer o seguinte, ó. Eu estou criando um objeto do tipo Image Button, ó, recebendo aqui no sender, no evento click, e a seguir, olha, eu vou navegar para minha página Jogos Infantis Details View, que eu não criei ainda. E ó o parâmetro que eu vou passar. Vou passar um parâmetro para essa view que vai representar a opção aqui. Por exemplo, se eu clicar na primeira opção, vai ser Numbers, aqui vai ser Letters, Shapes, Colors e assim por diante. Então eu tenho que criar essa view aqui, ó. Então eu vou vir aqui, vou parar aqui agora, né? Vou vir aqui na pasta View, Views, Project, Add New Item, NetMaui, Content Page e vou criar aqui essa view. Jogos Infantis Details View.xaml. Vou clicar em Add. Então aqui, retornando aqui ao arquivo code behind, ó, o que ele está reclamando, ele está falando que essa view ela não contém um construtor para receber esse parâmetro. Naturalmente, nós precisamos definir isso aqui, né? No arquivo code behind. Então eu vou definir aqui, ó, no construtor uma string que eu vou chamar category, que representa a categoria que eu vou exibir. Retornando aqui, ó, agora eu não tenho mais o erro. Então vamos voltar aqui para o código XAML de Jogos Infantis Details View. Então aqui nessa view eu vou exibir as imagens relacionadas às opções do menu. Então eu vou usar uma Collection View para fazer isso. Estou definindo aqui uma Collection View com o nome CV Jogos e aqui eu vou usar o evento Selection Change, que eu vou tratar quando o usuário selecionar uma imagem para ele falar o som da imagem. Então aqui, ó, eu tenho que fazer isso fechando a minha Collection View aqui, né? Então essa Collection View, ela se chama CV Jogos, com uma margem de 5, e ela vai permitir uma seleção única, ó, Selection Model Single. E ela possui aqui um manipulador de eventos chamado CV Jogos _ Selection Change, que vai ser chamado quando a seleção de um item dentro do Collection View for alterada. Então a seguir eu vou definir um código para mim definir o layout que eu vou usar aqui, ó. Vou usar o Collection View Items Layout. Estou definindo esse layout, ó. Então dentro da Collection View eu estou definindo uma grade como layout, com uma orientação vertical, e os itens são organizados em 2 colunas por linha, com um espaçamento horizontal de 20 entre os itens. Então agora eu vou definir o item template, vou fazer a vinculação com a imagem e o nome, o texto que eu vou exibir. Então eu vou usar esse código aqui, ó. Então eu criei um Collection View Item Template, defini um Data Template. Então cada item vai ser apresentado como uma imagem, ó, seguida por uma label, dentro de um Vertical Stack Layout. Então aqui, ó, Border Page igual a 30, então eu estou definindo um espaçamento de 30 unidades ao redor do conteúdo. Esse Image Request sem Aspect Fit, Source Binding Image URL, estou definindo uma imagem do meu item com essa altura, 100 unidades. O aspect aqui, ó,
vai definir a imagem que ela vai ser ajustada dentro do espaço, ocupando o espaço disponível. E source aqui eu estou vinculando com o nome da imagem. E estou exibindo o texto relacionado. Então agora eu tenho que tratar esse evento aqui, ó, no Code Behind. Jogos infantis Details View XAML aqui, ó. Então quando eu clicar numa opção de menu, eu vou passar o nome da categoria selecionada via parâmetro. Vou receber isso e vou criar aqui, ó, um método exibir jogo para mim fazer a vinculação da propriedade item source da collection view com os respectivos conjunto de dados relacionados. Então eu vou criar esse método aqui, ó, vou gerar o método exibir jogo, ele vai receber aqui o nome da categoria. Aqui eu vou definir esse código aqui, ó. Agora vai ficar mais claro qual é a intenção desse método, ó. Ele vai receber números, letras, ele vai criar uma instância de jogo data, vai popular os dados e, ó, se for número, ele vai vincular a propriedade item source do meu collection view CV jogos com os dados de números, e assim ele vai fazer para cada uma das opções que eu selecionar e que está vindo como parâmetro aqui, ó, no construtor da minha view. E aqui, quando ele selecionar um item, vou obter aqui, ó, um item selecionado que é do tipo jogo item, e vou usar o recurso aqui, ó, do text to speech para converter o nome do item selecionado em som, usando aqui o método speak async. Então, essa interface aqui, ó, ela permite que um aplicativo utilize os mecanismos integrados de conversão de texto em fala para responder o texto aqui no dispositivo, no nosso caso, na nossa aplicação, usando o método aqui, ó, speak async. No caso aqui vai ser o nome do item, que vai ser o nome do número, o nome da letra, o nome das cores, o nome das frutas, o nome do animal. Então falta eu definir aqui, ó, a minha splash screen. Olha, eu tenho aqui uma opção, abrindo o arquivo de projeto, ó, splash screen. Aqui ele está usando por padrão essa imagem aqui, ó, em resources, na pasta splash, ó, splash.svg. Ele está usando essa imagem. Eu vou substituir essa imagem pela imagem kids2png. E a cor, eu vou definir uma cor de fundo branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o tamanho base, eu não vou definir um tamanho base aqui. Então agora, ó, eu estou definindo uma tela de apresentação que vai exibir essa imagem. Então verificando aqui a nossa solution, eu já defini aqui, ó, a página principal, já defini aqui a tela de apresentação, as opções do menu e a exibição dos detalhes, usando aqui a Collection View. Então vamos dar um build aqui na solution, ver se tem algum erro, né, de sintaxe. Então olha aqui, ó, eu não tenho nenhum erro, então eu posso selecionar aqui o meu emulador, ó, Android, e vou executar, e vou trazer aqui o emulador, e nós vamos verificar aqui o nosso projeto sendo emulado aqui e o nosso jogo infantil em execução. Vamos iniciar aqui, ó, ver a tela de apresentação. Olha aqui, ó, a tela de apresentação, as opções do menu, vou clicar aqui em Numbers. Olha aqui, ó, vou clicar no número 1. O som está um pouco baixo, mas dá para ouvir, né? Vamos selecionar letras. D, E, F, C, H. Formas. Cores. Frutas. Banana, orange, apple, mango. Kiwi, grapes. E animais. Monkey, rabbit, rooster, cat. Pronto, com isso nós temos aqui uma aplicação Netmail bem simples, que está usando alguns recursos, especialmente imagens. Estou usando Collection View e estou usando aqui o recurso do Text to Speech para converter um texto em som. E também estou usando aqui uma tela de apresentação. Então era isso que eu queria apresentar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.